Estamos falando sobre o reino de Deus. Ok? E cremos que este é um tema excelente para concluir o CETEB, porque ele une várias linhas teológicas, vários temas e doutrinas que nós já estudamos ao longo deste material. Uma excelente conclusão e espécie de resumo desses meses de estudo, né? Isso porque nós vimos que o reino, por exemplo, é um tema que nos ajuda a enxergar toda a narrativa da Bíblia. Botando em um B de Bíblia, ok? Então, a história narrada pela Bíblia é uma história de um reino que é estabelecido quando da criação do mundo, um reino que sofre um abalo tremendo com a rebelião do primeiro casal, Adão e Eva, mas um reino que vem sendo restaurado e implementado por meio de promessas ao povo de Deus, chegando ao seu auge na vinda de Jesus, e aguardamos a consumação deste reino. Então, o reino é uma excelente lente pela qual ler toda a história da Bíblia. O tema do reino também é muito pertinente e imprescindível para entender a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Nós vimos isso há algumas semanas. Você não consegue entender quem foi Jesus e o que ele veio fazer aqui na terra sem entender a mensagem do reino de Deus. E nessa mensagem, Jesus é o rei prometido que veio ao mundo instalar o reino de Deus aqui na terra, inaugurá-lo na sua primeira vinda e consumá-lo na sua segunda vinda. Cremos também que o reino nos ajuda a entender melhor a pessoa e a obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nada mais é do que a pessoa da Trindade responsável por executar o plano e a vontade de Deus aqui na terra entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. É pelo poder do Espírito que a igreja é capacitada para pregar. É pelo poder do Espírito, como acabamos de ouvir, que pessoas são salvas, libertas, regeneradas, curadas, consagradas ao Senhor. Okay? Vimos na semana passada que o reino é um tema que também nos ajuda a entender melhor a igreja. O que é a igreja, senão a representante do reino de Deus aqui na terra? Ou, para usar uma imagem bem significativa, a igreja é a embaixada do reino de Deus neste mundo. Quando eu falo em embaixada, o que vem à mente? Pense numa embaixada. O que é uma embaixada? É a representação de uma nação, okay, em um outro país. Okay? Então, numa embaixada, você está num pequeno pedaço de terra cedido por uma nação para acolher representantes de outros países. Sim? E entrando na embaixada, você está agora em território estrangeiro, né? E quem pode ali transitar são os cidadãos daquela embaixada, que pertencem àquela nação representada. A igreja é essa embaixada. Somos a representação de uma outra nação, de um outro lugar, de um outro reino que não é deste mundo, mas que veio ao mundo. Estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Somos uma pequena embaixada que representa o reino de Deus perante o mundo, que anuncia a mensagem deste reino aos que estão fora do reino, que convida outros a pertencerem ao reino. Então, o reino é o tema que explica a mensagem da igreja, o testemunho da igreja, a vida da igreja, o serviço da igreja neste mundo. Não podemos entender o que é a igreja sem entender o reino de Deus. E por último, como veremos hoje e não semana que vem, porque não haverá escola bíblica domingo que vem, ok? Mas na semana seguinte, reino também é um tema que nos ajuda a entender não só a história da Bíblia, mas a história do mundo inteiro. Não só a nossa história enquanto povo de Deus, mas a história de todos os povos, de todas as nações da terra. Então, HI de história. Okay? O reino nos ajuda a entender o andamento da história. Não só da nossa história, mas da história de todo mundo, de toda a humanidade. Ok? Isso à luz do maior evento da história. E qual é o maior evento da história da humanidade? Não só do povo de Deus. O evento que literalmente divide a história entre o antes e o depois. Até o nosso calendário ocidental é antes e depois de quem? De Jesus Cristo. Ok? Então, para ilustrar isso, temos aqui uma linha do tempo. Esse é o nosso tempo. Okay?
o início e o fim da história. E no centro dessa história está quem? Jesus Cristo. Especialmente a sua morte e ressurreição. Daí essa cruz com uma setinha para cima. A morte e a ressurreição de Jesus, que divide a história entre o antes e depois. E vemos, nessa linha do tempo, após a primeira vinda de Jesus. Mas ainda aguardamos o fim da história, que acontecerá quando? Quando Jesus voltar, na sua segunda vinda. Quando ele vier ao mundo para encerrar a história. Então vivemos nesse período entre o antes, depois da primeira vinda e antes da segunda vinda. Okay? Mas o que precisamos entender é que ao vir ao mundo pela primeira vez, Jesus inaugurou um novo tempo. Um tempo que não terá fim. Que continuará para sempre. Okay? Então temos na linha de baixo a era presente, como nós a conhecemos. E uma era vindoura. Uma nova época, que já começou, já foi inaugurada há mais de 2000 anos, quando Jesus nasceu, veio ao mundo em carne, de forma humilde e sofredora, e que será consumada quando Jesus voltar, com poder e glória. Então nós vivemos neste intervalo, entre a primeira e a segunda vinda. E nesta sobreposição aí da era presente e da era vindoura, vivemos, por assim dizer, numa tensão entre essas duas épocas. Ficou claro, gente? Nos situando aqui na história. E como o tema do reino nos ajuda a entender isso? Bem, o reino nada mais é do que esta mensagem, esta constatação de que o rei veio ao mundo na primeira vinda, inaugurar este reino, mas ainda aguardamos a consumação deste reino, quando Jesus voltar com poder e glória. E vivemos, por assim dizer, na sobreposição desses dois reinos. O reino deste mundo, a era presente, e a era vindoura, o reino eterno do nosso Senhor. Isso ficou claro? Se entendermos isso, vamos entender todo o resto do que temos para falar hoje e na semana que vem. Alguma pergunta até aqui? Observação? Comentário? Não? Bem, como essa constatação de que vivemos entre a primeira e a segunda vinda, ou na sobreposição da era presente e da era vindoura, nos ajuda a entender certas tensões na nossa vida neste mundo. Vamos voltar para a lição e nos perguntar primeiro sobre o porquê da morte. Por que ainda sofremos neste mundo? Não só as consequências derradeiras, a morte física, mas tudo que conduz à morte, a nossa morte lenta e diária, a decadência dos nossos corpos, enfermidade, crises de saúde, luto, dor, tristeza. Por que ainda convivemos com essa realidade tão triste e sentida, se Jesus já veio? Ele venceu a morte na ressurreição, de acordo? Então por que ainda sofremos? Por que ainda choramos? Por que ainda enfrentamos a morte? É falta de fé? Bem, tem igrejas que ensinam isso. Eu não creio que a Bíblia ensine isso. Que todo sofrimento, não que alguns sofrimentos nesta vida não sejam oriundos de uma falta de fé. Pode ser, mas não quer dizer necessariamente que se você estiver sofrendo, é uma falta de fé. Pode ser sim, por falta de confiança nas promessas de Deus, aí você sofre por ansiedade, por angústia, por preocupação, pode ser, mas nem sempre. Porque eu estou enfermo, me faltou fé? Porque eu perdi um parente próximo, foi falta de fé da nossa parte? Sim ou não? Mas ainda não respondemos a pergunta, por que ainda temos que lidar com essas realidades? Ok, faz parte dos nossos sofrimentos compartilhados com Cristo. A Bíblia ensina isso.
mas mais no sentido de que sofremos com Cristo na medida em que sofremos a rejeição e a oposição deste mundo. O que, na verdade, seria um indício da nossa fé e não da falta de fé. E há muitos irmãos, milhões de cristãos ao redor do mundo que sofrem muito, não por falta de fé, mas porque têm muita fé. Tem fé a ponto de pagar o preço por serem fiéis a Jesus. E é uma explicação. Vivemos num mundo hostil, numa era presente, a linha aqui de baixo, que ainda é hostil a Cristo, ao seu reino e aos que pertencem a este reino. E, portanto, se somos dele, sofreremos com ele. Não na mesma escala, no Brasil, que os nossos irmãos na Coreia do Norte, ou na Índia, ou na China, mas talvez a rejeição de amigos, a oposição de parentes, colegas de trabalho, vizinhos, é possível, sim. Outras possíveis razões, por que ainda sofremos neste mundo, se Jesus já veio? Sim? Ok. Nós sofremos em parte porque este reino já foi inaugurado, mas ainda não foi consumado. Então vivemos em um mundo, okay, que já vê sinais do mundo vindouro, pessoas sendo libertas, curadas, salvas dos seus pecados, são, como vimos hoje de manhã, flashes ou vislumbres de um mundo vindouro, onde não haverá mais enfermidade, onde não haverá mais perdição. Porém, já vivemos neste mundo eterno e perfeito? Então devemos esperar sim, cura, libertação, salvação neste mundo? Sim, porque Jesus já veio. Mas devemos aguardar nesta vida que todas as enfermidades sejam curadas? Que todo mundo seja salvo? Que não haja mais morte? Não necessariamente. Por quê? Porque ainda aguardamos a era vindoura. Então veja atenção. Não é que não devemos ter nenhuma expectativa. Está enfermo? Aguenta. Foi desenganado? Que pena. Não, nós cremos no poder de Deus para curar, para restaurar, e devemos orar até que Deus nos mostre o contrário, de que não é a vontade dele curar aquela determinada enfermidade ou resgatar aquela pessoa. Enquanto ele não nos mostra o contrário, oremos. Então quer dizer que nós temos garantia de que Deus vai curar sempre, da primeira vez que oramos? Não, por quê? Ainda aguardamos o porvir. Veja atenção, não podemos ter nenhuma expectativa, mas também não devemos presumir uma expectativa completa de que tudo será resolvido. Ainda aguardamos o porvir. E eu creio que a igreja hoje evangélica oscila entre esses dois lados. Há uma parcela menor da igreja no Brasil que nutre pouquíssima expectativa pelo poder de Deus, né? Mais pendente para crer nas soluções naturais e não nas soluções sobrenaturais. E tem uma outra parcela maior, mais expressiva, que acha que não, que oração resolve tudo, é tiro e queda, e se não resolver é porque tem falta de fé, é porque tem algo de errado com você, querendo mais nas soluções sobrenaturais do que as circunstâncias naturais. E não é nem uma coisa nem outra, né, gente? Porque vivemos essa tensão entre o já e o ainda não, a primeira e a segunda vinda. Então isso nos ajuda a explicar, por exemplo, o porquê da morte. Por que cristãos morrem? Alguns de causas naturais, alguns de causas trágicas, alguns martirizados. Por que isso não acontece nesse mundo? Por que os cristãos ainda sofrem? Nós vimos isso, né? O pecado de outros, a violência, perseguição, oposição, ou as consequências do pecado dos nossos pais, Adão e Eva, um mundo que ainda está sujeito à morte. Por isso, cristãos sadios, que têm muita fé, adoecem, às vezes morrem, sem uma explicação. Não foi falta de fé, não foi falta de santidade, não foi falta de piedade, não foi nada. É a tensão de ver no mundo que ainda geme pela sua redenção. Okay? A Bíblia diz, fala sobre isso, lá em Romanos. Vamos abrir em Romanos 8. Romanos 8. Quem pode ler para a gente? Romanos 8,
versículos 18 a 27, em alta voz. Romanos 8, 18 a 27. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Até o 25. Não, até o 25. Toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filho, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Ok? Esse texto nos fala do quê? Está descrevendo o quê? Okay? A vida neste mundo, deste lado da eternidade. Paulo descreve a natureza criada, a ordem deste mundo, como uma natureza debaixo de uma espécie de cativeiro, escravidão. Assim como os filhos de Israel gemiam debaixo da sua servidão no Egito, diz Paulo que a natureza toda geme como em dores de parto, aguardando a sua libertação final. Isso acontecerá quando? Quando Jesus voltar para inaugurar novos céus e nova terra. Então este mundo, apesar de criado por Deus bom, é um mundo que ainda sofre debaixo das consequências do pecado. O pecado entrou nesse mundo e corrompeu este mundo. Enfermidade, morte, tragédias são sinais de um mundo que ainda geme pela sua redenção. E por isso aguardamos a vinda de Cristo. Okay? Mas diz o texto a partir do versículo 23 que não só a natureza geme, mas nós mesmos, ele está falando de quem? O próprio povo de Deus, os cristãos que vivem neste mundo, sujeito a essas mudanças, nós também gememos. Por quê? Porque nós sabemos o fim da história, sabemos como vai terminar a história, sabemos que novos céus e nova terra nos aguardam, mas ainda não chegamos lá. Por isso, gememos, aguardamos pelo final dessa história, pacientemente, diz Paulo, com esperança, do dia em que Jesus voltar para resolver tudo. Okay? Mas até lá, convivemos com toda sorte de tristeza e sofrimento. Okay? Perguntas sobre isso? Dúvidas? Sim, Gabriel? Tem, e o pastor Marcelo vai resolver todas as questões do milênio depois do carnaval. Milênio, arrebatamento, tribulação, se o Totó vai estar no céu, todos os últimos abacaxis do curso ficaram com ele, né? Ele ficou com o canudinho mais curto, né? Ficou para ele, né? Sim, tem tudo a ver com isso. Mas só para provocar você passar o carnaval, né? Sim, eu creio que já estamos no milênio, já e ainda não, já foi inaugurado e será consumado na volta de Jesus. Isso eu vou deixar nisso. E nada mais. Okay? Muito bem, então sabemos que temos que conviver com isso. Sofrimento, dor, enfermidade, luto, morte. Até que Jesus volte ou até que estejamos com Ele. Pergunta, para onde vão os mortos? Enquanto Jesus não volta? Será que eles dormem um sono profundo, inconscientes, aguardando serem despertados quando Jesus voltar? Será que eles se dissipam na natureza até que sejam recriados? O que acontece com os mortos? Ok, esse lado aqui vai abrir em Filipenses 1, 23.
Filipenses 1, 23. E o outro lado aqui vai abrir em 2 Pedro 2, 9 e 10. Para onde vão os mortos? Até que Jesus volte para completar a história. Quem encontrou Filipenses 1, 23, pode ler em alta voz. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça um pouco. Convencido disso, Ok, é isso. Obrigado, Cíntia. Filipenses 1, 23, Paulo dizendo que não sabe escolher se ficar ou se partir, mas se ele tiver que partir, ele partirá para estar com Cristo, o que é muito melhor, diga-se de passagem. Então, quem parte no Senhor, quem parte dessa vida crente no Senhor, parte para estar com Jesus, o que também explica as palavras de Jesus para o ladrão na cruz, ao lado dele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, morrer com Jesus nessa vida é morrer para partir com Ele. E quem parte dessa vida sem Jesus? 2 Pedro 2, 9 e 10. Quem pode ler? Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Ok? Então, quem parte desta vida sem Jesus, parte para estar aonde? No cativeiro, aguardando o dia do juízo. Não é isso que Pedro disse? Alguns sendo guardados com Jesus para a glória vindoura e alguns sendo guardados longe de Jesus para a destruição vindoura. E pergunta: essas pessoas estão conscientes disso? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem acha que não sabe? É justo. Nem a Bíblia responde lá em Lucas 16. Na parábola do mendigo Lázaro e do rico. Lucas 16, 19 a 31. Não temos tempo para ler toda a parábola, mas pode abrir ou anotar. E o que você descobre nesta cena pintada por Jesus, de dois mortos, duas pessoas que partem desta vida, um mendigo, Lázaro, e o rico anônimo. Que senso de ironia, né? O mendigo recebe nome, o rico vai anônimo, o que mostra que não importa o nome que você tiver e o patrimônio que tiver, o importa se você tem nome no céu ou não. E mesmo que você não tenha nome nenhum aqui na terra, você terá nome no céu, mas se tiver nome aqui, somente, você periga ser um anônimo no inferno. Lucas 16, 19 a 31 fala do destino de duas pessoas diferentes, indo para lugares diferentes. E essas pessoas estão conscientes ou inconscientes? Elas estão muito conscientes do fato. O rico, então, está tremendamente consciente do fato de que está no lugar que não aguardava, não esperava, sim. Longe do ser de Abraão, longe da presença de Deus. Ok? Então, qual o destino dos mortos? Até a consumação do reino. É um destino consciente e já preparatório ou indicativo do que será a sua condição eterna. Os que partem dessa vida com Jesus, partem para estar com Jesus, conscientemente. E os que partem desta vida sem Jesus, partem para aguardarem a sua destruição, conscientemente. Tá? Não tem momento Men in Black, não. Quem se lembra dos Homens de Preto, né? Olhe para essa luzinha assim, esquece tudo, né? Não, a morte não é esse momento, não, em que você esquece de tudo, vai para um vazio, escuro, inconsciente, você parte e será mais consciente do que nunca da sua condição espiritual. E tudo isso é só preparação para a eternidade. Todos comigo? Podemos seguir? Ok, então como será a ressurreição dos mortos? Sim, Edson. É possível presumir que esse lugar de castigo transitório que a gente vem editado no Cristo, Uhum. o mesmo da
Ok? É possível presumir que esse lugar já está incluído no espaço-tempo, Olha, pergunta, esse espaço, né, essa condição intermediária, que é uma condição intermediária entre aqueles que morrem fisicamente antes da volta de Jesus, ou para estar com Jesus, aguardando a glória perfeita por vir, ou para estarem longe de Jesus, aguardando o tormento por vir. Se esse estado intermediário, se eu entendi corretamente, Edson, se é possível presumir que é no espaço-tempo, ou seja, tem um lugar específico para isso? não exatamente no lugar específico, mas o reino Ok. não foi consumado como seu caráter eterno. Tá. Digamos assim. Se ele, antes da vida de Cristo. Então, poderia ser dito que o tempo também não foi abolido completamente. Então vamos lá, se eu entendi corretamente. E o importante notar aqui é que estamos falando de um estado intermediário, excepcional. Não é assim que deveria ser e não é assim que será. Porque veremos já já que a ressurreição dos mortos será para todos, ímpios e justos. Você sabia disso? Não? Que bom, então hoje a gente vai esclarecer isso. A ressurreição será para todos, não só para os justos. O que significa que qualquer existência humana antes da ressurreição é um estado intermediário, provisório. Não é assim que deveria ser e não é assim que será. Então, essas pessoas estão conscientes, vivendo num estado espiritual, porém, separado dos seus corpos. Isso é atípico. Deus não nos criou para sermos assim. Ele nos criou alma vivente, união entre corpo e espírito. E essa separação é fruto do pecado. A morte entra, invade e corrompe a nossa existência e causa essa crise. Porque não fomos feitos para sermos almas desalmadas, né? Espíritos incorpóreos. Não, fomos criados para ser a união entre corpo e espírito. Essa separação é algo atípico, que Jesus vai sanar no fim do tempo. Pronto, agora está todo mundo regalado, todo mundo acordou agora, né? E só temos 15 minutos de aula, isso vai ser muito interessante. Irmão Elda, sim? Aham. Se os mortos sem Cristo, antes ou depois da segunda vinda? Ok, se os mortos sem Cristo, antes da segunda vinda, estão no mesmo lugar que os mortos com Cristo, antes da segunda vinda, bem, Lucas 16 mostra que não. Existe um destino indiferenciado para todos antes da segunda vinda? Quem morria crendo na vinda de Cristo, sim. Creio eu, para um lugar próprio, distinto. Eu creio que sim. Há um destino comum para aqueles que morrem com a esperança no Senhor, quer tenha morrido antes da primeira vinda ou depois da primeira vinda. Okay? Seio de Abraão, a reunião do povo de Deus. Alguns morreram na promessa e outros morreram no cumprimento, mas todos aguardando a consumação. Né? Ou seja, no gráfico aqui não importa se você partiu aqui ou aqui, você partiu para estar com o Senhor. Okay? Pastor, que história é essa de todo mundo ser ressurreto? Eu achei que só os justos seriam ressurretos. Hã? Vamos lá, uma coisa de cada vez. Primeira pergunta: será que todo mundo será ressurreto na segunda vinda? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem acha que não sabe? João capítulo 5, vamos lá. João 5, versículo 28 e 29. Quem achar pode ler. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram
Não fique admirado com isso, disse Jesus. O dia chegará em que todos serão ressurretos. Todos serão removidos do túmulo. Alguns ressurretos para a vida e outros ressurretos para a destruição eterna. Porque até isso Jesus vai tratar, porque não era para ser assim. Não era para o ser humano ter uma existência incorpórea. Nós vamos, na segunda vida, reencontrar os nossos corpos, quer você goste disso ou não. Ok? Mas é o que é? Aguenta, ok? Serão corpos diferentes, incorruptíveis, para os que morrem em Jesus, glorificados, mas ainda assim, estamos destinados à ressurreição comum a todos. Okay? E creio que há um elemento de justiça nisso. Por quê? Se nós vivemos esta vida corpórea de uma forma, é no corpo que devemos sofrer as consequências do que colhemos nesta vida, não? Há uma proporcionalidade nisso. Okay? Porque isso está implícito aqui, não explícito, mas implícito. Mas ficou claro que a ressurreição será para todos? Vamos chegar em Apocalipse já, Alexandre. Okay? João Felipe. No caso, então, quem está morto com Cristo e quem está morto sem Cristo está se separado do corpo. Isso. No final, se voltarão para o corpo, Exatamente. destinados para os lugares de cada um. Nota 10. É isso aí. Excelente resumo. Viu que eu levei 10 minutos para falar, o João Felipe resumiu em 5 segundos. Isso é um bom sinal, quando o aluno supera o professor. Exatamente isso. Os que morrem sem Jesus e os que morrem com Jesus estão separados dos corpos, seus corpos, mas, na volta de Jesus, reencontrarão seus corpos para então serem destinados ou para a glória eterna ou para o juízo eterno. Pronto. Pode assumir, meu filho. Um bom sinal. Ok? Mas ressurretos para quê? Por que é necessário que todos sejam ressurretos? Para comparecer aonde? Aonde? Ao tribunal. Qual tribunal? O STF? Qual o tribunal que aguarda todos? Todo mundo tem que ser ressurreto no corpo para quê? Para enfrentar qual tribunal? O juízo final, aquele que Jesus estabelecerá na segunda vinda. E sim, todos terão que passar pelo tribunal. Pastor bagunçou tudo agora. Você disse que os ímpios vão ressuscitar, agora você está dizendo que até os salvos vão ter que comparecer no tribunal? É verdade. Você crê nisso? Você sabia que todos os salvos terão que comparecer no tribunal? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem acha que não sabe? Onde diz na Bíblia que todos terão que comparecer no juízo final. Abre lá em Hebreus 9. Uma turma aqui em Hebreus 9, 27. Esse lado aqui, Hebreus 9, 27. E essa turma aqui do meu lado, 2 Coríntios 5, 10. Okay? Quem achar Hebreus 9, 27, pode ler. Ok? Assim como o homem foi destinado a morrer uma única vez, ok? Sepultou reencarnação, acabou com os espíritas aí mesmo, ok? É uma só vez, é uma chance só. E depois enfrentar o juízo. Ele está falando isso de toda a raça, todos os indivíduos da raça humana, ok? Até os salvos, pastor, eles também terão que enfrentar o juízo? 2 Coríntios 5, 10. Quem tem que comparecer perante o tribunal, diz Paulo em 2 Coríntios 5,10? Todos nós, para receber conforme as suas obras. Pastor, isso é salvação pelas obras? Calma, uma coisa de cada vez, Estamos só estabelecendo aqui o fato de que todos morrerão, todos serão ressurretos e todos terão que enfrentar o juiz. Quer dizer que todo mundo tem um encontro marcado com o juiz, não tem como escapar dessa audiência, nem o Lula pode escapar dessa audiência, todo mundo tem que comparecer lá, ok? Não tem foro privilegiado,
Não tem habeas corpus, nada disso. Todo mundo tem que comparecer. Ok? E ninguém poderá alegar inocência. Eu não sabia disso. Eu não sabia desse julgamento. Eu não sabia que tinha um juiz. Romanos 1 deixa isso muito claro, que de Deus se pode conhecer na sua ordem criada, seus atributos invisíveis, foi manifestado. Isso é suficiente para tornar toda a raça indesculpável. Ok? Todos têm o mínimo de conhecimento deste Deus na sua ordem criada, para saber que existe um Deus, que Ele é soberano, que Ele é poderoso, mas diz Paulo em Romanos 1, a raça humana decide suprimir isso, abafar, conta para ninguém. Okay? É muito conveniente negar que existe um Deus, é muito conveniente negar que Ele é santo, porque aí não tem juízo, aí você pode viver como você quiser. É muito conveniente dizer que Deus é amor, sem dizer que Ele é santo, porque aí não tem julgamento, viva como você quiser. É muito conveniente, né? Mas não é verdade. Okay? Há um mínimo de conhecimento disponível para todos, saberem que há um Deus, há um juiz, mas não é suficiente para salvar essas pessoas. Elas precisam conhecer Jesus Cristo, o Senhor. Quer dizer que não tem inocente, da tribo mais primitiva, no canto mais remoto da Amazônia, ou das ilhas no Pacífico, não tem gente inocente. E se tivesse, melhor nem pregar o evangelho para elas, porque elas podem morrer na sua inocência e ir para o céu. Mas porque não existe inocente, existe um juízo para todos, temos que pregar para todos. Se não tem razão para pregar o evangelho, gente. Não tem inocente. Todos são culpáveis. Ok? E alguns serão mais culpáveis que outros. Todo mundo será responsável pela parcela de revelação que recebeu. Alguns só terão a revelação geral da criação. Outros terão ouvido o evangelho e terão negado o evangelho, pelo qual serão duplamente cobrados. Não foi isso que Jesus disse das cidades que Ele passou? Se os milagres que foram feitos entre vocês tivessem sido feitos aonde? De Sodoma e Gomorra, o quê? Haveria menor juízo, mas há mais juízo para vocês, porque vocês viram e não creram. Então ninguém será inocente, cada um será responsabilizado pelo grau de revelação que recebeu, mas todos têm que comparecer perante o Senhor. Deixa eu correr um pouquinho e tentar deixar um tempinho no final para as perguntas. Ok, Alexandre? Corre um pouquinho. Então, pastor, quer dizer que é juízo pelas obras? Se todo mundo tem que comparecer, até os justos, para receber conforme as suas obras, isso quer dizer que a salvação é pelas obras? Quem acha que sim? Agora eu vou prestar mais atenção. Quem acha que não? Quem não sabe? Ficou na dúvida agora. Eu já achava que a ressurreição era só para os justos e que os salvos não iam passar pelo juízo. Agora estou na dúvida. Qual é a outra surpresa que vem aí? Por quê? Ou como podemos conciliar isso com o Evangelho? Ok? Bem, Deus é justo e tem que vindicar sua justiça perante todos. Por isso que tem que convocar todos para o tribunal. Todos têm que comparecer. Quer seja salvo ou não. Quer o seu nome esteja escrito no livro da vida ou não. Mas então, pastor, por que Paulo diz que até mesmo os bons receberão conforme as suas obras? Isso é salvação pelas obras? Não. Paulo não vai desfazer com uma mão o que ele fez com outra. O evangelho é somente pela graça. Então, que papel terão as nossas obras no juízo final? Um papel confirmatório, de confirmação e não de justificação. Como assim? As nossas obras não vão justificar a nossa salvação, porque senão a pergunta seria: quantas obras eu preciso apresentar para ser salvo? Quão bom eu preciso ser para merecer o céu? E se você seguir por essa linha, aí faz sentido crer num purgatório, aí faz sentido crer em penitência, em intercessão pelos mortos, aí faz sentido ser um católico romano. Mas nós não precisamos disso, porque nós cremos em Jesus, nós cremos no Evangelho, a obra foi consumada, está feito, a paz com Deus, a obra já foi feita, é suficiente. E só seremos vindicados pelas obras dele. Quando nós comparecermos no julgamento, será para dizer: Senhor, não pelas minhas obras, mas pelas tuas. É só pela graça, mediante a fé. Mas Jesus também olhará para as nossas vidas e verá se há obras em nossa vida que confirmam essa confissão.
Por isso que nós lemos um texto semana passada, Mateus 7, em que muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo. E o Senhor virará para eles e dirá: apartem-se de mim, vocês que praticam o mal, eu não os conheço. Porque apesar de terem feito a confissão certa, a sua vida não foi conforme esta confissão. As obras estão lá não para justificar, mas para confirmar se a pessoa foi salva ou não. Faz sentido? Então foi Jonathan Edwards que disse que quando Jesus coroar as nossas obras, Ele simplesmente estará reconhecendo a sua obra em nossas vidas. Não só como confessamos Jesus, mas a vida vivida conforme esta confissão. E não, ninguém terá uma vida perfeita para apresentar, mas deve ser uma vida minimamente condizente com essa confissão. E é justo que Jesus faça isso, para se gloriar perante todos no tribunal, para saber que todos estão lá, para reconhecer a necessidade dele ou não. Então olha só que coisa maravilhosa, viver nesta tensão, já estamos terminando, entre o já e o ainda não. Okay? Vivemos aguardando o quê? A volta de Jesus, o juízo final, o que nos dá temor. Eu tenho um encontro marcado com Ele, portanto não devo viver de qualquer forma. Mas nós já vivemos deste lado da cruz, então podemos aguardar este encontro com esperança e confiança de que, se cremos nele, descansamos no seu perdão, estamos vivendo em crescente obediência a Ele, a sentença já foi adiantada, seremos absolvidos. E se fosse só uma coisa ou outra, a vida neste mundo seria insuportável. Se nós tivéssemos só a cruz, estaríamos tão seguros que nós viveríamos de qualquer forma, não é verdade? Seríamos tentados a viver de qualquer maneira. Então que bom que tem o juízo final lá, para nos alertar, temos um encontro marcado com Ele. E teremos que prestar conta da nossa vida. Mas se só tivesse o juízo final e não a cruz, qual seria a tentação? De desesperar. Toda vez que você peca, que você falhe, que você tropece, você diria: eu nunca serei apto. E nunca seremos aptos para o céu, se Jesus não nos justificar. Então, como é bom viver essa tensão, não é verdade? É difícil, mas é bom. Porque vivemos entre a confiança e a esperança, entre a paz e o temor do encontro com Jesus. Isso ficou claro, gente? E o que vem depois deste juízo? Senão a confirmação e a perpetuação do estado de cada um, o céu e o inferno. O céu e o inferno. E que bom que existe céu e inferno, não é, gente? Porque se não existisse inferno, você seria tentado a achar que você pode viver de qualquer maneira nesse mundo e não há consequências. E não é conveniente as pessoas negarem o inferno. Por que as pessoas têm tanta pressa para negar o inferno? Porque se não tem inferno, não tem juízo. Se não tem juízo, viva a vida que você quiser. Não é? Mas que bom que existe o céu. Senão, essa vida seria insuportável. Você seria tentado a achar que a vida é só isso e nada mais, ou a procurar o céu aqui. Não, mas é lá que mora o nosso tesouro, é lá que a nossa recompensa nos aguarda em Cristo Jesus. Então, céu e inferno serão nada mais do que a manifestação, a confirmação e a perpetuação da graça e da justiça de Deus. E sim, Deus será glorificado tanto no céu como no inferno. Pronto, pastor, agora bagunçou tudo. Sim, Deus será glorificado tanto no céu como no inferno. No céu Ele será glorificado pela sua graça, e no inferno Ele será glorificado pela sua justiça, eternamente e perfeitamente. E é isso que mostra o Apocalipse, Alexandre. E vamos chegar lá em Apocalipse, porque o fim de Apocalipse é exatamente isso. É o povo de Deus louvando a Deus por conta do céu e por conta do inferno. Quando as almas forem julgadas do inferno, Deus será glorificado pelo seu povo por causa da sua justiça. Assim como glorificaremos ao Senhor no céu,
pela exaltação da sua misericórdia. Deus não será menos glorificado ou mais glorificado em um lugar ou em outro.